ele aí, vai entrar a transmissão aberta. Baixa um pouquinho esse microfone meu. Não, é você. Seu dia, seu dia. Você não vai estar aqui quarta-feira, você não vai estar aqui. Quarta eu tô. Não, senhor, você vai para dar ceia lá no céu, mas você vai estar aqui. Ah, quarta eu tô lá na Seara. Não, pode ficar. Graças a Deus. Glória, glória a Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos ouvinte, internauta, Deus em Cristo possa vos abençoar nessa noite. E quem vos sauda é o nosso irmão pastor Manuel Messias, da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E conosco também está o nosso irmão pastor Almir Bento, da Igreja do Ceasa. Está conosco aqui nessa noite. E eu tenho certeza, meus irmãos, que Cristo nesta noite vai estar assim tomando direção desse trabalho. Estamos aqui encerrando a primeira etapa da nossa campanha Adote uma Família no período de quarentena, mas não acabou, amém? Quero dizer para vocês que não se findou não, tá bom? É a primeira etapa, nós vamos começar a segunda etapa agora, louvado seja Deus, desta campanha, Adote uma Família no período de quarentena. Eu tenho certeza que todos vocês que estão nos ouvindo nesta noite irá assim entender o que Deus fez aqui por meio da sua colaboração, da sua ajuda, do seu esforço, da sua dedicação em estar nos ajudando, em estar participando conosco deste culto tão abençoado, que é o culto que nós começamos aqui, o culto no lar. Então será um culto abençoado. Eu tenho certeza que Deus continuará falando conosco através desta campanha, aleluia, através dessa campanha Adote uma Família. E eu tenho certeza que vocês vão continuar nos ajudando, amém? Vamos estar assim selecionando algumas irmãs para estar montando essa cesta básica, para a gente estar distribuindo as congregações, amém, meus irmãos? Será distribuída nas congregações locais aqui, Ceasa, Macélia, Balão e Areão, amém? Essa cesta básica será direcionada a cada congregação, e cada congregação verá o que fará com a cesta básica, amém? Doará às pessoas necessitadas. Aqui já tem pessoas que já estão, louvado seja Deus, necessitando. Após a cesta montada, eu vou procurar as pessoas que precisam, que já me procuraram. E eu tenho certeza que Deus estará assim nos honrando e nos abençoando. E nós daremos início à segunda etapa, né não, pastor? Em nome de Jesus. Daremos início à segunda etapa da campanha, nós não iremos parar. Nós não temos aí, eu não sei, mais ou menos assim uma base de quantos quilos nós alimentos nós temos, né, pastor? Não sei mais ou menos, mas tem muito alimento, meus irmãos, amém? Não sei mais ou menos a base, mas eu creio que deve ter aí uns 800, 850 quilos de alimento aí, amém? E eu creio que Deus irá nos honrar mais ainda, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos assim, hoje, eu já quero assim agradecer a vida de todos os pastores, porque hoje é o dia dos pastores, pastorão. É o dia dos pastores hoje, amém? Então, o dia dos verdadeiros pastores, né? Porque tem pessoas que têm nome, mas não exercem aquilo que Deus manda. Então, o verdadeiro pastor, hoje é o seu dia, meu irmão, amém? Hoje é o dia do pastor, o dia que o pastor deveria ser, não elogiado, mas deveria ser reconhecido. Porque o pastor deixa muitas das vezes tudo para cuidar do seu rebanho, ao qual o Senhor nos entregou. E a responsabilidade é muito grande. E o nome pastor tem um peso, não é isso, pastor? O nome pastor tem um peso muito grande, meus irmãos. Porque ser pastor não é semente, estudar uma teologia, uma formatura de um anel no seu dedo, não. Ser pastor, a primeira coisa é ter chamado de Deus.
Se você ter chamado de Deus, não se preocupa. Só faça, ou seja, só anda segundo os mandamentos bíblicos. Faça a sua função bíblica, honrando ao Senhor, honrando os princípios de Deus, e Deus tira a direção, como Deus deu a Moisés, deu a Josué, deu a Elias e deu a outros apóstolos, como o apóstolo Pedro, deu o jovem Timóteo, que também foi um grande pastor, um grande exemplo. Paulo deixa através de Timóteo. Nós estamos até falando aqui agora do Timóteo, do jovem, a qual foi instruído por Deus através do seu pai na fé, o nosso apóstolo Paulo. Então isso é muito importante para você que não sabe aí, você que está nos ouvindo aí, meus irmãos ouvintes. Hoje é o dia dos pastores. Honrará, né, o Senhor teu Deus, e honrará também o seu pastor, meus irmãos. É muito importante manter o respeito, manter assim a confiança ao líder que está à frente do seu trabalho, ou à frente de qualquer, por que não dizer, religião. Então é muito importante isso. E eu tenho certeza que Deus tomará a direção nesta noite. Deus abençoe nossa irmã Nilce Santos, ela que mora lá na cidade ou seja, do povoado lá do Vila Nova. Amém. A paz do Senhor, pastores. Parabéns pelo dia dos pastores. Olha que coisa linda a irmã mandou aqui. Deus abençoe vocês, né? Tem muitas pessoas que não sabem, né? Tem muitas pessoas que sabem, e tem muitas pessoas que não sabem que hoje é o dia dos pastores. Amém? Então hoje é um dia abençoado. A irmã está dizendo ali que não sabia, né? Pois é, dia 8 de junho é o dia dos pastores. Então guarda aí na sua memória aí, para que você não esqueça, para que o ano que vem você lembra, né? Você como membro. Vamos orar? Vamos orar ao nosso Deus, vamos fazer uma oração ao nosso Deus nesta noite, que nós vamos assim falar mais um pouquinho. Hoje nós vamos comentar mais um pouquinho do que Deus fez aqui na nossa campanha, né, pastor? E do que Deus vem fazendo e irá fazer mais ainda através da colaboração e ajuda de todos vocês, amém? Vamos orar. A nossa intenção, a intenção da Igreja Deus e Amor é abençoar as pessoas, é colher as pessoas, as vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nesta hora de oração, nós queremos diante do Senhor, Pai, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, gesto, palavra, pensamento, tudo que não te louve, não te agrada, não te glorifica, Pai. Ó Deus, eu creio no milagre, eu creio na promessa, meu Deus, eu creio que grandes coisas o Senhor fará por nós hoje. Abençoa nosso irmão pastor Fabiano, nosso irmão Francisco, pastor Francisco, nosso irmão pastor Ronivaldo. Senhor, abençoa também, Senhor, nosso irmão pastor Osso, nosso irmão pastor Eliseu, responsável do campo, nosso irmão pastor Edson, nosso irmão pastor Almir. Abençoa os nossos irmãos cooperadores da nossa região, pastor Luca, responsável pela igreja ali de Osasco, pela igreja setorial ali do nosso campo aqui, Senhor. Obrigado pela vida daqueles servos, Senhor, que muito tem guardado a tua palavra, tem assim instruído nós obreiros, Senhor, aleluia, no conforme da tua palavra. Deus abençoa ele, a esposa, o lar, a família dele, o ministério dele. Abençoa também pastor Lorival de Almeida, abençoa os demais pastores da diretoria da Igreja Deus e Amor. Abençoa todos os pastores do mundo, do Brasil, Senhor, dos exterior do mundo. Abençoa todos aqueles que têm a responsabilidade, que tem esse nome sobre as suas costas, pastor. Deus, muitos, meu Deus, aleluia, muitas das vezes tem este nome, mas não honra e nem tampouco, Senhor, exerce a função pastoral. Mas aqueles que exercem, aqueles que um dia entregará o seu rebanho perante o Senhor, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa honrar, porque diz a tua palavra que aquele mais dado será mais cobrado. Aquele que o Senhor, meu Pai, entregou no rebanho será cobrado de maneira diferente, de
um membro de maneira diferente de um obreiro, porque cada um tem uma sua responsabilidade. Abençoa aquele pastor que deixou as 99 ovelhas e foi em busca daquela ovelha perdida. Pai, abençoa, concede-nos as bênçãos do céu, a vitória, e no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos um louvor ao nosso Deus nessa noite. Jesus em nosso meio, foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, eu até vejo a sua glória inundar este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes de falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. O culto hoje foi marcado em sua homenagem, e o pastor até mandou anunciar que toda a igreja não faltasse nenhum membro e que trouxessem outros para te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes de falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Que bom que foi, Jesus, achar seu endereço. Melhor ainda, porque tu nos atendeu. Fique à vontade, és bem-vindo em nosso meio. Não só a casa, mas aqui tudo é teu. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes de falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. O culto hoje foi marcado em sua homenagem, e o pastor até mandou anunciar que toda a igreja não faltasse nenhum membro e que trouxessem outros para te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes de falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes de falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes de falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou
Graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos mais um louvor. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Embora eu sei que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. A minha alma chora, grita, implora, não me deixes, Senhor. Estou contigo, ora não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo, tão somente.
Mas se estou fraco, ó, me escondas em tuas asas bem seguras, me agasalha no teu manto de ternura, ó, me transportas como vento sobre o mar. Não me deixes sem. Graças a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Que bênção de Deus, né? Queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos, como estava falando, né? Nós vamos começar um pouco mais cedo a palavra, porque nós queremos assim andar um pouquinho na Bíblia, né, pastor? Graças a Deus. Vamos andar um pouquinho na Bíblia hoje, porque andar na Bíblia não tem, ou seja, passo mais correto do que você andar na Bíblia, né? Você andar na Bíblia é bem gostoso, você andar na palavra, né? Então hoje eu vou assim já, como eu estava falando, nós vamos falar também, né? E está comentando a respeito da nossa campanha, que não parou por aí. Nós estamos na primeira etapa e nós vamos começar a segunda etapa agora. Eu tenho certeza que vocês, assim como vocês nos abraçou na primeira, vocês nos abraçarão também na segunda etapa desta campanha aqui. Como de fato nós estávamos falando, né, meus irmãos? Muitas pessoas nos ajudou, mas faltou também muitas pessoas ajudar também. Mas eu creio que aquelas pessoas que contribuíram com as suas ajudas, Deus já está te dando em dobro aí. Deus já está te recompensando. Eu tenho certeza que já teve pessoas que já foi compensada. A nossa irmã Isabela, ela falou que eu perguntei aí como é que está. Ela falou nada, não tem nada a falar a não ser agradecer. Então isso é muito importante, porque o que ela tem feito, Deus contribuiu para ela. O que você tem feito, Deus vai contribuir, ou já está contribuindo com você. O que eu tenho feito aqui, Deus já me recontribuiu, que eu voltei ao meu trabalho, amém? Louvado seja Deus. Então tudo aquilo que nós fazemos com alegria e determinação na casa do Senhor, meus irmãos, nós temos a recompensa do Senhor, nós temos a recompensa do nosso Deus. Então isso é bastante importante, que nós possamos assim dar as mãos neste momento, abraçar um ao outro neste momento, porque é um momento que a igreja precisa se unir, é um momento que a igreja precisa dar os braços, dar as forças para poder estar ajudando esta obra, ajudando este povo tão necessitado, porque o dever da igreja é ajudar, o dever da igreja é correr, aleluia, buscar aqueles que estão enfermos. Quando falamos enfermo, tanto fisicamente como espiritualmente, mas aqueles que estão espiritualmente enfermos, doente na alma. É uma doença que somente Deus pode curar. Não tem psicólogo, não tem médico, ninguém consegue curar a doença da alma, senão a palavra de Deus. E muitos estão com essa doença, amém? Muitos estão doentes na alma e precisando de ser alimentado e de ser curado, amém? É uma doença que somente os espiritual conseguem enxergar, amém? Às vezes as pessoas olham que nada, isso aí é ele mesmo, é vontade. Não, aquilo ali está doente.
Aquilo ali, ele está fragilizado, a sua alma está pedindo socorro. E o momento é agora. Amém? Eu quero ouvir também o nosso irmão pastor Almir aqui, louvar ao Senhor, cantar, louvado seja Deus, o nome do Senhor, dar uma palavra e falar um pouquinho da nossa campanha aqui também no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, eu quero cumprimentar os amados ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus, uma paz, sim, paz lá para o meu lar, para toda a minha família, minha esposa, minhas filhas ali que nos assistem, a outra parte da minha família lá no Nordeste também, no Rio Grande do Norte, e a minha família em Cristo Jesus, que todos nos assistem agora, todo o campo do Jaguaré, ali no Ceasa, graças a Deus pela aquela família maravilhosa ali também. Enfim, meus irmãos, a minha paz vai para todos os ouvintes. Não dá para relatar o nome de todas as pessoas, mas para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Pastor Fabiano, Pastor Raimundo, Pastor Eliseu, graças a Deus. E a boa noite de paz e vitória para a glória de Deus. Eu quero assim falar um pouco sobre a campanha, meus irmãos, a qual o pastor estava relatando que muitos ainda não contribuíram, mas a palavra de Deus fala, meus irmãos, ali no livro de Ageu, que quando Ageu convocou o povo, ou melhor, quando Deus tirou o povo dali daquele sofrimento, 400 anos aproximadamente, aquele povo sofrendo, aquele cativo miserável, e Deus teve misericórdia daquele povo e falou: Ageu, a minha casa foi destruída pelo povo da Palestina, o meu templo acabou, não tem mais onde o povo me adorar, então eu vou fazer o seguinte, Ageu, eu vou tirar meu povo do cativo, eu vou abençoar eles, mas primeiramente eu quero ver o meu templo erguido, para que eles voltem a adorar como antigamente. Vejamos, meus irmãos, que a promessa de Deus foi grande na vida daquele povo. Deus prometeu, Deus foi fiel e cumpriu. Deus tirou o povo do cativo. E o que acontece? O povo, quando se viram livre, em vez de dar ouvido à voz de Deus, o que Deus ordenou, e trabalhar primeiramente para Deus, porque ele falou assim: olha, primeiramente busca meu reino, minha justiça e as demais coisas que eu vou fazer. Ele falou: vocês estão livres agora, mas vocês vão erguer o meu templo, porque é lugar de adoração. Preciso voltar a ver o meu povo me glorificar e me adorar. O povo, meus irmãos, naquela ansiedade, saíram, não tinha casa, não tinham onde morar, subiram para os montes, foram procurar as melhores madeiras, as melhores especiarias, e foram trabalhar para eles mesmo por conta dele. E Deus estava observando, Deus estava vendo tudo. E chegou a hora que Deus cansou e falou: Ageu, eu não tirei o meu povo do sofrimento, eu não tirei o meu povo do cativo para fazer a vontade dele, não, tirei ele para fazer a minha vontade, o meu querer, e aí sim, eu vou abençoar ele, mas não para fazer o que ele está fazendo. O povo estava corrompido, meus irmãos, o povo viraram as costas para Deus. Mas a partir do momento, Ageu se levanta, vai diante daquele povo e fala: olha, o meu Deus falou que se ele cerrar os céus e não mandar chuva, se ele cerrar os céus e não tiver alimento, e se ele mandar fome sobre a terra, como vai suportar? E criou temor no coração daquele povo, e aquele povo pararam de fazer as coisas para ele e começaram a trabalhar para fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui, meus irmãos, vocês estão vendo, fazendo a vontade do Senhor em tempo de quarentena, adotando uma família em tempo de quarentena. Não estamos aqui para fazer a vontade do homem, não estamos aqui para agradar o homem, mas sim para agradar a Deus. Aí quando Deus viu o propósito do povo, quando Deus começou a ver o povo trabalhando para ele, ele falou: agora, Ageu, agora eu tenho promessa para esse povo de abençoar ele. Agora, Ageu, agora a glória da segunda casa, Ageu, vai ser maior do que a primeira, porque a primeira já se passou. Agora eu vou mostrar que eu sou com esse povo. Estamos aqui, meus irmãos, hoje finalizando a última etapa desta nossa campanha com chave de ouro. Não é com prata, com bronze, não. É com chave de ouro. Mas ainda tem muitos ainda
que Deus ainda vai nos surpreender, porque a glória da segunda ainda está para vir. Tem muitos aí ainda, meus irmãos, se preparando para a segunda etapa. Aqueles que não deu tempo na primeira, porque Deus sabe como trabalhar, pastor. Deus sabe como agir. Eu vejo o patrão ali da minha filha, o André. Ele recebeu uma vitória muito grande, meus irmãos, através de ajudar, através de abrir a mão para abençoar o povo. Então, meus irmãos, o pouco que é, o pouco que vai vir, mas Deus multiplica. Você não abençoou na primeira, mas nós estamos numa segunda etapa, porque a glória da segunda vai ser maior ainda. Não desprezando a primeira etapa, não, mas para você ver o que Deus está fazendo, o que Deus está abençoando. Terminemos a campanha. Hoje é o agradecimento de 2 campanhas: os 7 dias do mergulho de Naamã, e também o último dia, o último e o primeiro da campanha Adote uma Família em Tempo de Quarentena. Se eu falar que eu não fui abençoado, eu sou mentiroso. Como Deus abençoou a minha vida, abençoou o meu lar, a minha família, mesmo diante da bênção, mesmo diante de lágrima, mesmo diante da dor na alma. Mas eu não posso dizer que Deus não abençoou. Eu não posso falar que Deus não me deu força para superar até hoje. Deus tem me dado graça para me suportar o que eu estou vivendo, que não preciso falar para vocês, porque vocês não vão resolver. Mas Deus sabe. Você acha que nós estamos aqui em vão? Você acha que nós estamos aqui mar de rosa, alegria? Não, meus irmãos. A porta é estreita, o negócio é estreito. Mas Deus tem nos dado graça, Deus tem nos dado força. Se você ainda não deu tempo de abençoar na primeira etapa, seja fiel na segunda, porque você vai ver a glória de Deus lá dentro da sua casa, não só espiritualmente, mas também materialmente. E é por isso que eu quero fazer uma oração por você que ainda está se preparando aí para abençoar. Eu quero fazer uma oração por você ainda que está meio em cima do muro. Eu abençoo ou não? Não fica não, desce do muro. Faz que nem Neemias, quando viu a cidade queimada, o povo destruído, ele não foi por cima do muro, ele pulou, ele deixou toda a regalia que estava na casa do rei, ele deixou toda a mordomia. De madrugada ele saiu pelas campinas e viu só a fumaça subindo. A Bíblia fala que Neemias chorou, orou e jejuou a Deus e pediu permissão para erguer os muros de Jerusalém. E eu vejo hoje as pessoas não chora, não jejuma, não pede permissão a Deus da maneira que é para ser, e já tudo já é aprovado. E não larga a sua regalia. O que é largar a regalia? É você negar a você mesmo, é você negar a tua esposa, é negar os teus filhos, a regalia da tua família, as mordomias que você tem, e se dedicar para Deus. Não que você tenha que passar fome, não que você tenha que desprezar a sua família, não. A regalia que eu estou falando é espiritualmente. Primeiramente as coisas de Deus, aí sim é você negar a sua regalia e entrar em propósito para que Deus venha falar contigo, para que Deus venha te mostrar qual é o caminho, a direção e o momento certo de você agir, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está doente, que está enfermo também, para que assim Deus, nesta noite, hoje é culto de agradecimento, para que Deus assim venha conceber a tua vitória. Eu fiz 7 dias de campanha. Hoje é um agradecimento. Você não recebeu um milagre ainda, irmão Almir? Eu falo, se eu for contar os milagres, são muitos, mas eu quero mais. Talvez não recebi nos 7 dias. A Bíblia fala que coloca a cara no pó, que talvez assim haja esperança. E é para isso que eu vou orar agora, para que a minha esperança não venha morrer nem desfalecer, mas sim permanecer firme na presença do Senhor. Oremos a Deus, nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu santo nome.
Venha a nós o seu reino, seja feito a sua vontade, papai. Assim na terra como no céu, por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe nós cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Eu lhe peço licença para entrar na sua presença nesse momento. Eu já pedi perdão, mas vou pedir de novo perdão das minhas iniquidades, perdão das minhas incredulidades. Sim, meu Deus, naquilo que eu fiz, que eu falei, que eu pratiquei, que não agradou ao Senhor. Ajuda a minha fé, meu Pai, para que nessa noite eu possa alcançar o meu milagre, para que o meu irmão, a minha irmã, aqueles que nos ouvem, nos assistem, possam alcançar o milagre, Senhor. Meu Deus, eu oro agora pelo meu lar, pela minha família. Eu oro agora, meu Pai, por todos aqueles que abençoaram esta primeira etapa desta campanha, também aqueles que vão começar também no seu propósito, que o Senhor venha não só multiplicar, mas quadruplicar 4 vezes mais. Meu Deus, eu oro ao Senhor agora, pelos aqueles que estão lá na UTI, numa CTI ali no hospital. Visita agora, meu Pai, visita nosso irmão Marco. Meu Deus, é um milagre nas tuas mãos, papai, aleluia. Visita teu céu agora, visita não só ele, mas todos quantos estão ali. Visita nossa irmã Cristina também, meu Deus, que está precisando. Meu Deus, eu acredito que ela está se recuperando desta enfermidade. Não só ela, mas todos quantos estão passando por este momento. Nós aqui precisamos de um milagre também, meu Deus. Abençoe, Pai, abençoe esses mantimentos, que aonde esses mantimentos chegar, meu Pai, que venha a ser multiplicado. Aonde esse mantimento entrar no celeiro, Deus, que o Senhor venha quadruplicar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura nossas forças, restaura nossa saúde, Deus, a saúde daqueles que nesse momento está com ela debilitada, a sua saúde física, a sua saúde espiritualmente, meu Deus, em todas as áreas da nossa vida. Meu Deus, nesta noite nós te agradecemos por esta oportunidade, nós te agradecemos pelo primeiro dia da semana, meu Deus, que venha ser uma semana assim como o pastor Fabiano, ele sempre tem profetizado, a semana da boa notícia, não só para nós que estamos aqui, mas para todos aqueles que estão começando neste dia, nesta noite, a segunda etapa desta campanha, para a glória e honra do seu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom, né, meus irmãos, esta palavra, o servo do Senhor. Queridos irmãos, falar um pouquinho sobre sua oferta. Você que é dizimista, ofertante, você já sabe que tem alguns irmãos aqui na igreja que estão recebendo os vossos dízimos. Você que tem depositado, levado o seu dízimo até a conta da igreja Deus e Amor. Que Deus possa vos abençoar a todos vocês, amém? E eu creio que Deus continuará abençoando você, dizimista, ajudador e colaborador também da nossa Fundação Reviver, junto com a Igreja Deus e Amor, tem ajudado diversas famílias, diversas igrejas têm recebido doações, cesta básica direcionada da nossa Fundação Reviver. Eu tenho certeza que vocês fazem parte desta igreja. Cada crescimento, cada passo que essa igreja dá, tem um pouquinho de cada membro, não é verdade, pastor? Cada passo, cada tinta passada na parede, né? Cada piso colocado no chão, cada tijolo colocado em paredes das nossas igrejas, tem um pouquinho de cada membro da nossa igreja Deus e Amor. Então que Deus em Cristo possa vos abençoar. Eu quero ler a Bíblia com vocês, livro de Lucas. Vamos ler a Bíblia, livro de Lucas, capítulo de número 15. E verso de número 3. Capítulo 15 de Lucas, verso de número 3. Nós vamos falar um pouquinho sobre o bom pastor. Amém? Graças a Deus. Eu tenho certeza que Deus irá se nos abençoar e nos dar vitória. Graças a Deus. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 3. Para a nossa meditação.
A parábola das ovelhas, meus irmãos, da ovelha, amém? Graças a Deus. A parábola da ovelha perdida, que você também vai encontrar no livro de Mateus, capítulo 18, verso 11, e livro de Lucas 19, verso 10 também, vai falar. Vamos ler a palavra para ganharmos tempo, vamos ler, que diz assim: e ele aí propôs esta parábola, que um homem entre vós tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixando ao deserto as 99, e não vai após a perdida até que encontra. Achando, colocou alegremente aos seus ombros, e chegando em casa convocou os amigos, vizinhos, e aí dizia: alegra-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai eterno, Deus querido, Deus todo-poderoso, Senhor da glória, fala conosco nessa noite no nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Almir também vai estar participando comigo desta pregação. Por que não dizer uma pregação de 2, né? Uma expressãozinha de 5, né? 4 minutos cada um, para dar tempo cada um expressar, aleluia, aquilo que nós iremos falar hoje. Queridos irmãos, hoje, por que não dizer um dia especial para nós que somos pastores? É um dia especial. Muitos membros, como eu falei, muitos membros não estavam nem sabendo que hoje, dia 8 de junho, seria o dia dos pastores, né? Então, para mim ser pastor, meus irmãos, é uma honra. Para mim ser um dirigente das nossas igrejas, de uma das nossas igrejas, Deus e Amor, a qual já dirigi várias igrejas, Deus e Amor, tanto em Salvador, na capital, quanto também no interior, aleluia, da Bahia. E interessante, meus irmãos, que ser pastor, primeiramente, é você ter um chamado do Senhor. É Deus te chamar para aquilo. É como você exercer uma função que você tem, ou seja, é como você exercer uma profissão. Porque pastor em si, ele tem que ser chamado. E se ele for chamado, de fato, realmente, ele tem, aleluia, aquela vocação. Porque diferente é quando o homem chama e quando Deus chama. Quando o homem chama, meus irmãos, Deus, pela sua misericórdia e pelo amor à obra dele, ele honra, né? Ele honra enquanto você estiver vivendo a palavra de Deus, ele honra. Ele te dá vitória, ele faz seu ministério crescer. Mas quando as coisas é de Deus, quando Deus te chamou para aquela vocação, olha, aqui nós podemos ver uma diferença. Uma diferença quando o povo coloca. Você lembra de Saul? Quando o povo escolheu Saul para ser rei, Deus permite que Saul, ele reina. Mas a Bíblia diz que foi fracassado o reinado de Saul. Por quê? Porque foi o povo que escolheu, diferente de Davi. Davi Deus escolheu. Davi estava no pasto, mas já tinha experiência com as ovelhas do seu pai. Então, Deus escolheu Davi, e Davi teve dificuldades, mas o reino de Davi foi aprovado por Deus. E hoje, meus irmãos, o reino pastoral tem que ser aprovado não somente, aleluia, por Deus, mas também pela sua capacidade espiritual de estar à frente de um trabalho. Porque o pastor da igreja, meus irmãos, ele tem a responsabilidade
de guiar o seu rebanho. Ele tem a responsabilidade de levar o seu rebanho, aleluia, a alcançar a salvação eterna. Por quê? Falando o quê? A verdade de Deus. Porque muitos falam mentira, muitos falam aquilo que não deve falar. Mas a verdade de Deus tem que ser pregada. O pastor, a Bíblia vai dizer que ele tem que dar a vida pelas suas ovelhas. Quando diz dar a vida pelas suas ovelhas, meus irmãos, é zelar e cuidar das ovelhas que Deus o deu. Por quê? Porque a Bíblia diz que um dia Deus cobrará do pastor cada um daquele rebanho que foi entregue na sua mão. A Bíblia diz que Deus vai cobrar do pastor aquilo, ou a responsabilidade que foi dada para ele. O pastor é o anjo da igreja, e como anjo da igreja o pastor merece respeito. Seja ele jovem, seja ele na maturidade, seja ele ancião, ele deve, nós devemos respeito ao pastor. Porque o pastor é um constituído por Deus. Deus constituiu para guiar o seu povo, para levar o seu povo a alcançar a salvação. Nós podemos observar o cuidado do pastor, mas entendemos também que existe um outro lado. O pastor, ele é pastor, mas ele é ser humano, né? Ele é pastor, mas ele sente dor. Ele é pastor, mas ele sente momentos de fraqueza. Ele é pastor, mas ele sente momentos de enfermidade. Ele é pastor, ele passa dificuldade financeira. Ele é pastor, ele passa dificuldade com a família. Ele é pastor, mas passa por dificuldade espiritual. Então o pastor da igreja não é porque ele é o pastor que ele é o super-herói. Não existe super-herói na igreja, meus irmãos. O pastor ele chora, o pastor ele sente, o pastor ele precisa. O interessante aqui é que nós podemos observar em muitas igrejas, meus irmãos, dificilmente, em algumas igrejas, não vou generalizar, membros procurar saber como é que está a família do pastor, procurar saber como é que está a vida. Só porque o pastor está ali todos os dias, não quer dizer que o pastor está bem. O pastor precisa das tuas orações, o pastor precisa dos teus jejum, o pastor precisa de uma mão amiga sua, como é que está, de um conselho, assim como você mesmo precisa de um conselho nos seus momentos difíceis. O pastor precisa também de uma palavra. O pastor precisa também, aleluia, ser visitado também. Entendemos, meus irmãos, louvado seja Deus, que a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, no capítulo que nós lemos aqui, o cuidado do pastor com sua ovelha. A história vai dizer que Jesus, ele conta a parábola das 100 ovelhas. E o pastor, ele tinha 100 ovelhas. E as 100 ovelhas que o pastor ele tinha, ele cuidava do seu rebanho todos os dias. Todos os dias ele cuidava daquele rebanho. E a Bíblia vai dizer que de repente, meus irmãos, aleluia, ele vai buscar o seu rebanho que estava comendo no pasto. E quando ele chama todo aquele rebanho, aleluia, antigamente os pastores usavam animais, cachorro, cães, para guiar, para juntar o seu rebanho. O seu rebanho ficaria juntinho, o cajado na sua mão, mas aquele cajado que ele estava ali não era para ferir, era para corrigir, né? Aleluia, não era para machucar, mas era para corrigir. O cajado que Deus nos deu é a palavra. Nós como pastor, nós temos o cajado e nós temos que corrigir. Não adianta o membro ficar de cara feia se ele está indo para o caminho do pecado, e o dever do pastor é zelar e cuidar e tirar ele daquele buraco. Não adianta ficar chateado porque o pastor vai chamar, o pastor vai corrigir, o pastor vai cuidar de você, vai zelar de você. Apesar que são muitos, ou seja, são poucos que têm esta função na igreja. Aleluia, de cuidar, porque muitos têm espalhado, em vez de juntar, têm espalhado o rebanho do Senhor.
Mas aquele que tem chamado de Deus, ele tem amor no seu coração, como aquele pastor que tinha 100 ovelhas. Ele chega em casa, no seu aprisco, no curral, onde guardaria todos o seu rebanho, e ele faz a contagem, e naquela contagem falta uma ovelha. Ele desesperadamente deixou, meus irmãos, as 99 ovelhas, e foi atrás da que estava perdida. Ele vai procurar, porque ele não sabia, naquele local onde ele apacentava, eu acredito que eram rampinas, eram lugares onde tinha animais ferozes, ursos, leões e etc, cobras peçonhentas, aleluia. Então a preocupação daquele pastor era intensa com aquela outra sua ovelhinha que foi perdida. Ele ficou muito triste, mas ele foi atrás da ovelha que estava desagarrada. Ele foi em busca daquela ovelha que estava, mas é 99, ficou só uma, deixa lá, amanhã eu vou atrás. Não, ele largou tudo e foi atrás da ovelha que estava ferida, machucada. Se ele talvez deixasse para o dia seguinte, os predadores vinham e tragaria a vida da sua ovelha. E logicamente aquela ovelha seria tragada, aleluia, e aquele homem nunca mais seria um bom pastor, porque ele deu brecha para uma das suas ovelhas ser tragada. E hoje o Senhor está falando conosco nessa noite através, aleluia, desta mensagem. Ele deixando lá, ele foi lá, e quando ele chega, pastor Almir, está a ovelhinha dele lá no chão. Ele foi lá, pegou a ovelha, talvez chamou pelo nome, porque eu não sei quem já morou em fazenda aqui, mas os fazendeiros em si, ele costuma botar o nome em cada vaca de leite. Em cada ovelha também tem o seu nome. É um rebanho muito grande. Aí você solta lá, está um curral bastante grande, de repente quando ele solta o bezerro para a vaca, ele chama pelo nome do bezerro, o bezerro sai, aleluia, que é o mesmo nome da vaca, e de repente você vê, então, eu acredito que tinha um nome aquela ovelha, ele pega aquela ovelha com bastante carinho, coloca sobre as suas costas, e vai à direção do aprisco, e agora corre à casa de um vizinho, corre à casa de um amigo, e diz, alegra comigo, porque a minha ovelha que estava perdida, eu encontrei. O que é que o senhor acha, pastor? Graças a Deus. Glória a Deus. No que Deus quer falar através desta passagem bíblica. Graças a Deus. Vejamos, meus irmãos, que até aqui o pastor falou só na fidelidade dos pastores. Agora, eu vou mostrar aqui dentro da palavra que para ser pastor não é você pregar um livro, se escolarizar numa escola teológica, fazer cursos para lá e para cá e só ter nome de pastor. Para ser pastor tem que ter chamado. Para ser pastor, ele tem que saber a responsabilidade que ele está assumindo e o que ele vai pegar para ele dar conta diante de Deus. O pastor está falando aqui a respeito das aflições de um pastor. Mas é quando o pastor, ele se dedica à obra, ele se dedica às ovelhas. E eu mostro para vocês aqui o que Deus está falando aqui sobre através do profeta Ezequiel. Profecia contra os pastores infiel de Israel. É muito fácil o pastor abrir a boca e dizer, eu vou ser apacentador. Vamos ver se verdadeiramente você está enquadrado no que Deus vai falar aqui. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo e não apacentarão os pastores, as ovelhas.
comei a gordura, vai vestir da lã, degolai cevado, manda, não apacentai as ovelhas. As fracas não fortaleceste, as doentes não cuidaste, as quebrantadas não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e as perdidas não buscaste, mas dominai sobre ela com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de toda a esfera do campo, porquanto se espalharam. Olha aí, você aí que quer ser pastor de congregação, quer ser pastor de igreja, preste atenção o valor de uma ovelha. Preste atenção como uma ovelha é valorosa para Deus. Porque muitos hoje, eles querem apacentar. Enquanto a ovelha está com a gordura, está gorda, enquanto ela está com a lã branca, você é do meu pasto, você faz parte da minha família, vamos jantar lá em casa, vamos comer lá em casa, final de semana, vamos para uma pizzaria, vamos para uma lanchonete. As ovelhas estão gordas, as ovelhas estão com a lã branca. Aí de repente, no meio daquelas ovelhas, uma desfalece, uma leva um tombo, e aquela ovelha é dada por perdida no meio das outras. O pastor, ele pouco está se lixando, porque as ovelhas, as gordas estão lá do lado dele, porque hoje é assim. Eu sempre tenho um grupo que o pastor gosta mais. Eu gosto tanto daquelas ovelhas, olha, está ali do meu lado, me auxilia, mas ele esquece que tem uma desgarrada, muitas vezes uma fraca do lado dele, precisando, não está precisando de pão, não está precisando de água, nós estamos precisando de uma palavra. Muitas das vezes não tem o discernimento de tomar uma direção, e nem ele mesmo, se ele não apacenta nem ele mesmo, como ele pode apacentar as ovelhas do Senhor? Se ele mesmo não tem palavra nem para ele mesmo, como é que ele pode ter palavra se ele não é testemunha nem dentro da casa dele, nem com a esposa, nem com a família? Como é que ele pode apacentar as ovelhas do Senhor? Ser pastor, você sabe o que é ser pastor? É aqui, lá no livro de Lucas 18, o pastor, ele andava com a multidão. O pastor, aonde ele ia, ele formava, a multidão acompanhava ele. Mas o pastor, ele não estava preocupado, o pastor Messias, ele não estava preocupado com a multidão que ia com ele, não. Ele não estava preocupado com aquela multidão que muitos ali acompanhavam ele, mas só de lábio, glorificava só de lábio. Mas quando vinha as tempestades, virava as costas para ele. Eu vejo esse pastor ele honrando o seu ministério, mesmo 100% carne, mas ele honrou o tempo que ele teve na terra, ele honrou o seu ministério, ele honrou aquelas ovelhas que quanto menos pequena, mas era a que mais procurava ele e a que mais ele dava ouvido. Eu vejo esse pastor vendo uma mulher doente, aleluia, uma mulher com fluxo de sangue, ele no meio daquela multidão de ovelha, tudo sadia, tudo robusta, mas ele não estava preocupado, não. E eu vejo no meio daquela multidão, de repente, uma mulher puxa nos seus vestidos, e as ovelhas gordas falam: mestre, não se dá de conta que essa mulher está te molestando? Ele falou: deixa, peraí, calai-vos, porque ela me tocou, alguém me tocou, isso é virtude. Era uma ovelha que estava precisando de socorro, pastor. Era uma ovelha que estava precisando de uma palavra, pastores. Era uma ovelha que não tinha regalia, mas estava pobre, moribunda, morta em espírito, e a carne também. Ele mandou aquela multidão para aí, que de mim saiu virtude. Eu quero ver o que essa ovelha, ela quer falar comigo. Será que você tem feito isso? Será que você tem dado a ouvir essa ovelha que precisa de ajuda? Ou só tem andado atrás das gordas, das que estão com a gordura, estão gordas, estão com a lã branca? Aquele pastor, ele parou a multidão e falou: olha, o que queres, mulher? E aquela mulher falou assim: olha, eu preciso de uma cura. Ele nem precisou, vai, mulher, eu vou te curar, não. Só ela tocou nas vestes do pastor, porque o pastor viu que aquela ovelha estava precisando, aquela
vai mulher, vai, porque desse modo já está curada. Aí eu vejo esse mesmo pastor, aleluia, com a grande multidão, e de repente o homem grita lá de longe, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Jesus. Aquele pastor, de repente, ele é apertado, ele é oprimido ali, fisicamente, pelas outras ovelhas. Mestre, não dá ouvido a ele não, mestre. Não olha porque ele está falando, você está ouvindo lá, está vendo que ele está, a multidão está te apertando. Ele falou, não, alguém chamou meu nome. Quero dar um recado para você, pastor. Você que se diz ser pastor. O pastor, ele entende, ele tem que procurar saber. Cada ovelha que tem no rebanho, ele tem que procurar entender cada uma. Cada uma tem um sentimento diferente. Cada uma tem uma situação diferente. E o verdadeiro pastor, ele senta, assim como ele senta dentro da sua casa, juntamente com a sua esposa, juntamente com os seus filhos, e chama um a um, e ele procura saber no meio deles onde tem alguma coisa errada, para eles colocar em prática o que é certo. Ele conversa com a sua esposa sobre as ovelhas que ele está cuidando. Eu vejo hoje as qualidades de muitos pastores, que se você chegar a falar, pastor, eu estou passando por um problema com a minha esposa, eu estou passando um problema lá dentro do meu lar, ele vai falar assim, que eu tenho visto, ora a Deus, que Deus vai te dar uma resposta. Isso não é pastor, é bode. Que qualidade de pastor você é? Que qualidade de pastor você quer ser? O pastor, ele deixa as 99. Esse pastor aqui, ele deixou a multidão de lado e falou, para aí, eu quero que vocês parem, porque alguém está chamando por mim. Uma ovelha oprimida, uma ovelha moribunda, uma ovelha que dependia dos outros, uma ovelha que não tinha quem lhe desse uma palavra, uma ovelha que não tinha quem lhe desse um alimento. Uma ovelha, é muito fácil ser pastor de ovelha quando ela está de barriga cheia, é muito fácil ser pastor de ovelha quando ela está bem vestida, bem trajada, com saúde, glorificando, adorando, até mesmo idolatrando você, pastor. É muito fácil ser pastor desse jeito. Eu quero ver ser pastor nessa hora aqui, ó, que a ovelha gritar por socorro e você está ali, para aí, igreja. Mas pastor, ela pecou, ela errou, você vai dar ouvido? Não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho da situação, a circunstância que ela está vivendo, é a ovelha do mesmo jeito que vocês são. Da mesma forma que vocês estão gorda com a lã limpa, aquela ovelha também precisa ser limpa. E aquele pastor parou a multidão e falou, vem aqui, cego. E ele gritava mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que queres que eu te faça, ovelha minha? Ele fala, Senhor, que eu tenha vista. Ele olha para o cego, ele olha para aquela ovelha desprezada, desgarrada, miserável, e fala, olha, vai, a tua fé te salvou, que tu tenha tuas vistas boas hoje. E a Bíblia fala que aquelas ovelhas que oprimia teve que suportar, né? Teve que ver que aquela ovelha também era filha de Deus. Teve que ver também que aquela ovelha precisava que o mesmo afago que o pastor fazia pelas 99 tinha que fazer por ela também. Aleluia. Graças a Deus. Não seja pastor pelo cargo que você exerce. Não seja pastor para ganhar nome de pastor. Não seja pastor para ser idolatrado pelas ovelhas. Não seja pastor para querer ganhar nome ou estrela. Não. Seja pastor fiel. Se precisar de doutrinar, doutrina tua ovelha. Se precisar de levar ela na reta, leva. Se precisar de passar o bálsamo, passa o bálsamo. Mas não deixa a tua ovelha ser tomada pela besta fera do campo. Que besta fera é essa? Preciso falar? Você não é pastor? Você deve saber. E se você deixar essa ovelha ser devorada, tu vai dar conta.
Não adianta tu ter um ministério e falar, olha que Deus é assim, que Deus me usa, que eu sou pastor, e aqui o pastor sou eu, e aqui quem manda sou eu. Se tem uma ovelha desgarrada está prestes a ser tragada pela besta fera do campo. Pastor Messias. Glória a Deus. A Bíblia fala, meus queridos irmãos, que o bom pastor, como já foi dito, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Salmo 23 está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em ver em pastos verdejantes. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, pelo amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara é o meu cajado, nos consola. O que é o cajado, meus irmãos? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o cajado que nos consola. Por que nos consola? Porque nos endireita. O cajado que a Bíblia fala é a palavra do Senhor. Quando você se dá a vida pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas, meus irmãos, é aquilo que Deus ele disse na sua palavra. Olha o que diz aqui no capítulo 17, 18 de João, capítulo 10. Por isso o Pai me amou, porque deu a minha vida para tomá-la. Ninguém tirará de mim, mas eu de mim mesmo dou, e tenho poder para dar e poder para retomá-la. Estes mandamentos eu recebi do meu Pai. Olha que coisa interessante. No verso, aleluia, 4, verso 3 diz assim: este é o porteiro. Ou seja, o verso 2 diz assim: aquele porém que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. Este porteiro, ou seja, abre as ovelhas, ouve a sua voz e o chamará pelo seu nome. As ovelhas traz para fora. Quando tirai para fora as ovelhas, vai adiante dele, a ovelha seguindo, porque o conduz a sua voz. Ou seja, a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Quando falamos de pastor, nós observamos, meus irmãos, que o pastor, ele tem que ter exemplo familiar. Se o pastor ele não tiver uma base família, ele não tem condições de apacentar o rebanho do Senhor. Porque o pastor, meus irmãos, a Bíblia é correta em dizer que o pastor, ou o bispo, ou o apóstolo, ou quem seja, tem que ser marido de uma só mulher. Ou seja, a Bíblia diz que aquele que não cuidar da sua casa e dos seus é pior do que infiel e já negou a fé. Então, se o pastor ele não zela da esposa, se o pastor ele não zela do filho, se o pastor ele não tem responsabilidade com a sua casa, não tem responsabilidade com a sua família, não respeita o seu filho, não respeita a sua esposa, ele não tem condições de estar à frente de um trabalho. Por quê, meus irmãos? Porque o trabalho ele necessita da companheira, da ajudadora, da disjuntora que Deus pôs ao seu lado. Deus pôs a esposa para ser ajudadora. Por que muitas mulheres hoje não acompanham seus maridos como pastor? Porque eles não têm exemplos dentro de casa, eles não têm exemplos para dar. Então elas sabem, aleluia, que muitas das vezes você lembra daquele testemunho que o irmão ele contava. Um pastor ele estava pregando, e aquele pastor, quando termina de pregar, aleluia, aquele jovem, uma criança foi lá e abraçou aquele pastor e falou: pastor, aleluia, como eu queria que o meu pai fosse como o Senhor. Ou seja, eu não quero ir para casa
De jeito nenhum. Aí o pastor perguntou por quê? Ele falou, porque aqui dentro da igreja o meu pai é uma maravilha. Aqui dentro da igreja o meu pai, ele fica muito bom, mas quando chega em casa o meu pai se transforma. Olha que coisa. Então, meus irmãos, o pastor, ele é tanto pastor na igreja como é pastor na sua casa. O pastor é tanto pastor em casa como pastor na igreja. Então, pastor, você aí que só quer ter nome, você aí que só quer se aparecer no outdoor, o seu nome lá estampado, não adianta você ter o seu nome estampado no outdoor, não adianta você ter o seu nome estampado no grandes congressos, internet, WhatsApp, Facebook, canal disso, canal de aquilo, e você não ter exemplo familiar. Não adianta você ter o seu status lá em cima e você também um dia prestará conta ao Senhor de tudo aquilo que você está fazendo e não estar agradando ao Senhor. Porque o dever do pastor é conduzir o seu rebanho. Muitas das vezes as ovelhas estão famintas, não está dando pão às suas ovelhas. Muitas das vezes as ovelhas estão carentes, estão precisando de alimento, e você muitas das vezes tem, mas não consegue abrir a mão para dar o alimento à ovelha que está faminta. Deus te chamou para apacentar. Deus não te chamou para você ter status, não. Você quer ter status, vira cantor. Você quer ter status, sai na rua aí, vira um artista de rua. Aqui no evangelho não tem status, não. Aqui no evangelho não tem grande, não tem pequeno, não. Tem grande e tem pequeno naquilo que o Senhor diz assim, que prestará conta. Todo pastor prestará conta do seu rebanho ao Senhor. Todo pastor prestará conta, como também o seu rebanho prestará conta ao Senhor também. Prestará conta. O pastor sofre, meus irmãos. Você está pensando para ter o nome pastor? Hoje, antigamente, a formação do pastor era jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. Hoje estão se estudando para ser pastor agora. Hoje não é chamado. Hoje existe igreja aí que está dando assim, não que ninguém está contra estudo. Você tem que estudar, você tem que examinar as escrituras, você tem que buscar, você tem que ser uma pessoa culto, aleluia, porque você vai falar com o povo, você vai lidar com pessoas, você vai lidar com o público, você vai lidar com pessoas, com gente. Então você tem que saber o que você vai falar, mas dentro da palavra. Hoje estão se criando pastor para poder falar bonito. Hoje estão se criando pastor para poder se expressar bonito no altar. Hoje estão se criando pastor muitas das vezes para tirar do povo. Hoje não se cria pastor para conduzir um rebanho na palavra. Hoje não se cria um pastor para conduzir um rebanho diante da sã doutrina do Senhor. Mas o Senhor cobrará de cada pastor segundo as suas obras e atitude. Obras e atitudes. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, olha o que diz aqui. Diga graças a Deus. Livro de Jeremias, Jeremias 3,15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vos darei os pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e inteligência. Olha o que acontece. Aleluia. Jeremias 15, verso de número 3, verso de número 15. Jeremias 3, verso 15. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentará. É isso aí. Que vos apacentarão
com ciência e inteligência. É Deus que dá, pastor. É Deus que nos dá o dom. É Deus que nos faz apacentar. Não é à toa que Jesus diz lá no livro de 1 Coríntios capítulo 12, Jesus vai nos alertar através dos seus dons. O evangelista não é pastor, o evangelista tem a função de evangelista. Aleluia. O instrutor ou o professor, ele não é pastor, ele tem a sua função de instruir a igreja nos estudos. Então cada qual tem o seu chamado diante do Senhor. Pastor é pastor. Pastor assumiu a responsabilidade de colocar o rebanho à sua frente e guiar e direcionar o rebanho através da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. 1 Pedro capítulo de número 5. 1 Pedro 5, versículo de número 4. Aleluia, glória a Deus. As pessoas acham, meus irmãos, que você, para ser pastor, é só botar um anel no dedo, né? Botar um anel no dedo e dizer assim: eu cursei teologia. Sim, você pode ter a teologia. Ninguém é contra você ter a teologia. Mas você não tem experiência e nem tampouco dom de Deus para apacentar. O verso 4 diz assim, capítulo 5 de 1 Pedro, o verso 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançará incorruptível o coração de alegria. O bom pastor, ele não se corrompe, O bom pastor, ele não se corrompe. Mas quantos pastores hoje estão corrompidos pelo dinheiro, pastores? Quantos hoje, como diz o pastor daqui, estão colhendo a lã do seu rebanho, das suas ovelhas? Quanto mais tira das ovelhas, aleluia, ele quer tirar mais ainda. Os seus corações estão corrompidos no dinheiro, os seus corações estão corrompidos na riqueza, os seus corações estão corrompidos naquilo que é perecível diante dos olhos do Senhor. Mas cada pastor prestará conta ao Senhor, e cada pastor vai receber, ou seja, vai pesar segundo, aleluia, as suas obras e atitude perante o nosso Deus. Ovelha ferida, pastor pôs nas costas. A ovelha não vem para a igreja, o pastor deixa lá. Isso é problema dela. Ela que sabe da vida dela, Ela que, mas o pastor, ele não desiste fácil, meus irmãos. O pastor não desiste fácil. O pastor está ali para abraçar. O pastor está ali nos momentos difíceis, nos momentos de guerra, no momento. Assim também era a ovelha, também com o pastor. A ovelha também tem que estar lado a lado. Como eu disse no início, o pastor não é super-herói. O pastor precisa de uma palavra. O pastor, ele passa dificuldade na família. O pastor passa dificuldade com o filho. O pastor passa dificuldade financeira, dificuldade espiritual. O pastor tem dificuldade na igreja. Então isso, o pastor, ele tem que ter psicólogo, ou seja, ele tem que ter o seu psicológico preparado por Deus. Porque muitos abrem obra e não conseguem prosseguir, porque não está com o seu psicológico, e porque Deus não designou ele, como diz Jeremias 3,15. Deus não escolheu ele para apacentar de coração. Não foi Deus que escolheu, mas ele se titulou pastor. Hoje nós estamos num dia especial, dia dos pastores. Parabéns você, pastor, que apacenta o seu rebanho, que corrige o seu rebanho. Ainda que o seu rebanho fica de cara feia contigo, mas você corrige ele. Que deixe ficar de cara feia, mas a responsabilidade é sua. Deus te deu a responsabilidade de apacentar. Hoje tem pastores que quem apacenta não é nem ele, só está ele de fachada ali. É os membros que apacentam. É os membros que ditam. É os membros que dizem assim, é assado. É assim e é assado. O que é que tu está fazendo na frente da obra, pastor?
Tocado pelos membros. O que é que tu está fazendo aí? Essa cadeira não é tua, passa para outro. Você está numa função que não é tua. Apacentador, ele tem que estar apacentando. O pastor, ele tem que ser o cabeça da igreja diante do Senhor. É ele que determina, é ele que dá as ordens segundo o Senhor. Deus entregou a responsabilidade ao pastor, não foi ao membro. Não foi ao membro. É o ditado aí que muitas igrejas têm mais de 10 pastores, né? É assim, irmão, é assim, pastor. Eu acho assim. Não, meus irmãos. O pastor tem o dever de orar e perguntar a Deus. E a decisão que o pastor tomou conforme a vontade de Deus será feita, porque Deus colocou ele como um anjo da igreja. E como anjo da igreja, ele tem que ser respeitado. Mas muitos têm perdido os respeitos por pastor. Hoje nem pastor mais chama, é irmão. Irmão fulano, irmão Bertando, é o pastor dele. Cadê a tua ética espiritual? Cadê a tua educação que Deus te deu através da palavra? Ele é o seu pastor. É ele que cuida de você. É irmão lá, o Breno, irmão Almir. Irmão Almir é contente, tem time. Irmão Almir lá fora, aqui dentro é meu pastor. Não é verdade? Irmão Messias lá fora, aqui dentro é o pastor. Amém, pastor? Amém? Não querendo, não. É dando honra à palavra de Deus. Se você está honrando a palavra do Senhor, Deus também vai te honrar, meu irmão. Deus vai te honrar, minha irmã. Aprenda a respeitar, a zelar do pastor que deu. Mas ele não está nem problema dele. Deus vai tirar ele na hora certa. Mas faça a tua função de ovelha. Não queira estar em um lugar que Deus não te colocou ainda. Espera um pouco, não é assim mesmo, pastor? Graças a Deus, meus irmãos. Só para finalizar minha participação, se a gente for traduzir muito curto sobre os pastores, meus irmãos, a Bíblia está recheada. Eu quero só falar aqui que na minha convenção eu tinha um pastor no nosso ministério. Não tem, que quando ele dirigia a igreja, mas olha, na igreja uma benção. Quando chegava em casa, trancava a mulher dentro do quarto e tome lenha na mulher. E quando chegava na igreja, muito autoritário, ainda queria descer a lenha nas ovelhas. Essa é as qualidades dos pastores que está falando aqui no livro de Jeremias, capítulo 23 e no capítulo 25, olha aqui, ó. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas. Profetizam mentira em meu nome, dizendo: sonhei. Até quando sucederá isso no coração? Pois os profetas que profetizam mentiras, que são profetas do engano do seu próprio coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome. Olha aí, toma cuidado aí, meus irmãos. Pastor, eu quero assim, estou falando do pastor que tem honrado o seu ministério, que nem o pastor Messias falou. Se você foi designado por Deus para ser pastor, você é pastor. Mas você não queira entrar numa posição, você não queira ocupar um campo que você não tem chamado. Você é uma bênção para pregar. Você é uma bênção para evangelizar. Você é uma bênção para falar de Jesus. Mas é péssimo como pastor. Então a função não é sua. Fica na tua posição lá onde Jesus te colocou. Não queira assumir uma cadeira, não queira assumir uma posição que você não é preparado e você não foi chamado. Pastor que honra, que tem honrado a sua função, que nessa noite, que Deus te abençoe, que Deus venha te usar mais e mais como pastor, que as ovelhas que você tem arrebanhado, que as ovelhas que Deus colocou para você no teu aprisco, você tem zelado com cajado, você tem zelado dela, mesmo
quando ela quer ser rebelde, mesmo quando ela está doente, não importa a posição, mas você tem permanecido na sua posição de pastor, e é por causa disso que as tuas ovelhas até hoje, elas te seguem, até hoje elas te respeitam, porque você tem o chamado de pastor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Interessante, pastores, que quando nós falamos, pastor Marcelo, né? Marcílio, pastor Marcílio. Amém? Vamos orar. Não é isso? Está aqui? Está assistindo? Da igreja Tanque de Betesda. Da igreja Tanque de Betesda, pastor e amigo Marcílio aí, Deus te abençoe. Um abraço, meu querido. Amém? Felicidade aí. Quando nós falamos, meus irmãos, de pastores, nós lembramos aqui no livro de Isaías, no capítulo 40, e no seu verso de número 11, diz assim: ó, o pastor, a função do pastor na igreja. Como pastor, apacentará o seu rebanho, em seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no colo, guiando suavemente as quem amamenta. Aleluia. O pastor, ele tem esse dever de cuidar, de zelar, de abraçar, meus irmãos. Eu falo sempre para minha esposa, se um dia novamente o ministério me chamasse, como já me chamou uma vez, eu amo fazer isso, minha irmã. Eu amo estar na obra. Eu amo viver, fazer a obra do Senhor. Aleluia. Então é uma coisa que Deus colocou desde a minha juventude, que eu dirijo igreja. Desde eu jovem. Mas eu não concordava dirigir jovem igreja. Deus me colocou lá. E eu estava dirigindo igreja desde jovem, desde 21 anos de idade. Aleluia, que eu costumo dirigir igreja. Então nós podemos observar, meus irmãos, que é amor. Você tem que ter o pastor, ele tem que abraçar, ele tem que levar, ele tem que colher, ele tem que sarar as feridas que foi aberto por outros pastores que passou e feriu o seu rebanho. Mas os pastores merecem respeito. Os pastores merecem respeito, porque os pastores têm a função de psicólogo, né? O pastor tem a função de ver um drogado aqui, o pastor tem que trazer a palavra para aquele drogado, para Deus abrir a mente daquele drogado, daquela prostituta, daquele traficante, daquele psicopata que matava, que traficava. O pastor vai lá por meio da palavra, ele começa a apacentar, começa a trazer, começa a ensinar, começa a mostrar o caminho, começa a abrir a mente desta pessoa, e a palavra de Deus vai entrando, e de repente, quando pensa que não, aleluia, aquele homem que era pela sociedade excluído, deixado, o pastor conseguiu reabilitar ele através da palavra de Deus. Aleluia. Ser pastor nessa terra, meus irmãos, é ser reconhecido até pelas autoridades. As autoridades eclesiásticas, que são as autoridades evangélicas. Aleluia. Esta é a função do pastor: apacentar, cuidar, porque um dia o Senhor vai requerer a sua igreja, e vai requerer do anjo da igreja, vai cobrar do anjo da igreja. Não é porque você é o anjo da igreja, como eu já disse, não é porque você é pastor que você não adoece, que você não falha, que você não peca, que você é intocável. Não. Espera aí. Não é assim. Não é dessa forma. O pastor é um ser humano como você. Apenas Deus separou ele, porque Deus conhece o interior dele. E Deus sabe que ele é capaz. Se foi Deus que levantou, porque se foi o homem vai perecer. Pastor Messias, interessante você estar falando sobre aí, sobre o respeito ao pastor. Você vê que quando a ovelha adoece, o pastor só falta arrancar as cabelos e procura dali e procura daqui. Mas quando o pastor adoece, o pastor faltou 3, 4 dias na igreja, está doente, está lá arrebentado. Ninguém pergunta pelo pastor. E quando pergunta pelo pastor, fala:
deve estar por aí, deve estar fazendo algo escondido, deve estar em outro lugar. Mas muitas vezes o pastor está ferido, muitas vezes o pastor está doente, até mesmo porque está fazendo a vontade de Deus do jeito que Deus ordena, e ele está ali sofrendo as consequências por amor às ovelhas, que muitas vezes não está percebendo e é esmiuçado, massacrado. Mas uma coisa eu digo, você pastor, que carrega esse fardo de pastor, não vou dizer nem um fardo, que carrega esse dom de ser pastor, o fardo Jesus já carregou por nós. Você que tinha apacentado e muitas vezes tem levado o nome de Durão, pastor Carrasco, mas você tem visto o fruto dentro lá onde você está dentro do seu aprisco, através de você sendo Carrasco, que neles fala Durão, mas você tem visto o fruto do Carrasco, tem visto o fruto do Durão, porque pela palavra você tem conduzido as suas ovelhas ao caminho certo, que é o caminho do céu, em nome de Jesus. E é verdade, já vamos terminar, meus irmãos, o negócio está gostoso, mas já vamos terminar. E quando fala mãos em carrasco, pastor, tem pessoas que entendem, mas o pastor, muitas das vezes, ele tem que tomar suas decisões, porque se ele for um camarada que baixa a guarda, já era. Porque infelizmente tem ovelha assim, meus irmãos. Tem ovelha que não está nem aí, tem ovelha que o pastor, como o pastor Almir falou, o pastor está doente e está em pecado. É assim. Muitos pensam assim, o pastor adoeceu, alguma coisa tem de errado. Porque o pastor adoeceu, o pastor é o quê? É um Deus. O pastor é um super-herói que não pode adoecer. O pastor é um super-herói que não pode sentir fraqueza. Não, meus irmãos. O pastor é carne, como você é carne, é osso, como você é osso. Então vamos abrir os olhos, vamos respeitar. Vamos assim, interessante que eu tinha o meu cunhado, ele até faleceu, pastor Jorge, que foi um homem de Deus que eu adquiri uma experiência muito grande através da vida daquele homem de Deus. Dentro da nossa casa, na casa dele era o irmão Jorge, ou Jorge que seja, mas dentro da igreja ele era o meu pastor. Dentro da igreja, pastor, o que foi pastor? Pastor, abriu o culto, pastor, passa para o pastor. Hoje até é necessário dar uma aula de ética espiritual para os nossos membros, abridores de culto, pastor, obreiros, que muitas das vezes estão no púlpito das nossas igrejas, não procura saber qual é o nome do pregador para poder chamar pelo nome, se é pastor, se é diácono, se é presbítero. Isso tudo, meus irmãos, tem que ser dito, porque vale um aproveito para você. É o irmão fulano, é o irmão Bertano. Não, procura o nome, esse irmão tem nome. Não custa tu perguntar a ele, irmão, como é o seu nome? O senhor é o quê? Dirigente? O senhor é obreiro, cooperador, diácono, presbítero? O senhor é o quê? Eu sou isso. Vamos receber o presbítero, vamos receber o diácono, vamos receber o pastor, o dirigente, vamos receber o irmão tal. Não, as pessoas, vamos receber o irmão. Joga o microfone lá em cima do púlpito e deixa. Que tipo de ovelha é você? Que tipo de reverência você tem no seu pastor? Se a gente for falar de pastor aqui, o negócio é sério, né? E ovelha. Vamos lá. Oração da fé, oração final. Alguém que ouviu a palavra do Senhor Jesus Cristo nessa noite e quer aceitar a Jesus como teu Salvador, levanta a tua mão e diga assim: Senhor Jesus, eu te peço nesta noite, Deus, que o Senhor aceita eu como único Deus da minha vida. Diga: eu te aceito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Escreva o meu nome no céu, no livro da vida nesta noite, Pai. Obrigado por esta palavra, obrigado pela vida do pastor Almir, que aqui esteve, obrigado pela vida do pastor Rony, que não pôde comparecer, obrigado pela vida dos pastores das nossas igrejas, do nosso mundo, do Brasil, dos exterior. Obrigado pelos pastores que soam a sua camisa em busca de uma alma na porta de um bar, na porta de um prostígio, na porta de uma biqueira. Deus, obrigado pela vida destes homens que têm dado a vida de fato pelas suas ovelhas. Leva-nos em paz debaixo do teu sangue,
em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos participantes, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, as doces consolação do Divino Espírito Santo, esteja aí com todo, desde agora para todo sempre. A igreja diga amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmão Marcelo, a senhora vai para onde?